Fala, povo maravilhoso! Estamos aqui reunidos mais uma vez em um Volta ao Mundo em 80 dias. E hoje nós faremos uma viagem para o Oriente Médio, mais precisamente para a Síria. Então, o objetivo da eletiva envolve a questão da gente desenvolver um conhecimento mais humanista. Então, a gente vai viajar por alguns aspectos sociais, culturais e também históricos de alguns países. E falando nos países, o nosso objetivo envolve escrever um futuro mais humanista, englobando todos os países. Então, o objetivo da aula é a gente ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre a Síria, porque ela chegou até a gente principalmente com a questão da crise dos refugiados, e aí a gente tem os desdobramentos da guerra, que já dura aí mais de 10 anos, e a gente sabe basicamente isso sobre o país. Então vamos dar uma olhada, um panorama geral sobre o que aconteceu, e para isso nós vamos utilizar o mapa. Então é importante a gente ter uma visão um pouco geográfica do que está acontecendo, do que vai acontecer ou do que aconteceu. Então o mapa aqui vai nos auxiliar a fazer esse panorama histórico e geográfico e político e todos os outros etc. que vierem na sua cabeça. Então vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos observando Europa, a Ásia e África. A Síria se encontra nesse ponto aqui. Essa é a Síria. A maior parte da população da Síria se encontra nessa região. Na região próxima ao mar Mediterrâneo. Por que será que o pessoal se concentrou nessa região? Mas não, calma, olha só, não é só na Síria. Se você for pegar a população do Estado de Israel, se você for pegar a população do Egito, se você for pegar a população da Arábia, do Catar, falando em Copa do Mundo, e você vai perceber que a maior parte da população dessa região acaba se encontrando próximo dos mares, Por quê? Porque o que nós temos aqui é um grande deserto. Só que não é um deserto comum, gente. Não. Como assim? Não é um deserto comum. É um deserto que contém a maior parte das reservas de petróleo do mundo. Você acha que ia ser uma coisinha simples assim? Ah, não. Tem a maior parte das reservas de petróleo do mundo. Aí, nisso, nós temos um esquema. Como que a gente tira esse petróleo e leva para a Europa? Bom, você tira, passa pelo Golfo Pérsico, entra no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, que fica no Egito. Só que para passar nesse canal, e vocês lembram muito bem que recentemente nós tivemos um problema de um barco encalhado lá no Canal de Suez, foi todo um sufoco. Bom, para passar pelo Canal de Suez, você vai ter que pagar uma certa quantia, porque o Egito demorou muito para ter o Canal de Suez, então eles vão cobrar. Só que se você olhar de novo o mapa, vamos para o mapa de novo, se você olhar de novo o mapa, você vai perceber que tem um caminho bem mais fácil. Aqui. Só que olha só, a gente passou em cima do quê? Passou em cima da Síria. Então a gente precisa perceber que essa zona é extremamente importante. Ela é tão importante que vamos chegar mais perto. Olha só. Se vocês pararem para pensar, as grandes primeiras civilizações da humanidade tiveram início nessa região. Olha só, nós temos a Babilônia, os Sumérios. A invenção da escrita surgiu aqui nessa região. O Egito, aqui. Então, essa região, ela deu origem às primeiras civilizações, mas não só isso, deu origem às 3 grandes religiões que nós temos na humanidade. 3 grandes porque elas englobam uma grande parte da população mundial, metade da população mundial, para ser mais preciso, que são o cristianismo, nós temos o judaísmo e a última delas, que é o Islã.
O Islã, ele surge depois e ele acaba até englobando alguns elementos das demais outras religiões. Então, se você pensa, por exemplo, Moisés ou Jesus Cristo, eles são considerados profetas dentro da tradição islâmica. Então, a gente começa a perceber que essa região aqui, ela tem uma grande importância. Ela tem uma grande importância, inclusive, dentro de um contexto mais global. Olha só, a gente teve o grande Império Persa lá na Antiguidade, que englobou a região aqui. Depois dos persas, quem dominou a região foram os gregos, e eles se apossaram da região aqui também. Vocês sabem que Alexandre o Grande, que fez essa grande expansão, ele morreu muito jovem, o império foi dividido, e depois de algum tempo surgiu um pessoal que a gente ficou conhecendo aí como o Império Romano. E o Império Romano dominou uma vasta região da Europa, mas não só isso. Olha só, Roma dominou também uma boa região do norte da África e incluiu a região onde está a Síria. A gente sabe que o Império Romano, ele é invadido em 1473, o Império Romano do Ocidente, e ele acaba gerando o Império Bizantino. O Império Bizantino fica só metade aqui. Depois de um tempo, surgem povos que começam uma grande expansão através de um recebimento de alguém chamado Maomé. Maomé, ele recebe uma luz divina, digamos assim, e ele acaba espalhando a palavra de Alá. E ele espalha para uma região imensa. Vamos mostrar aqui. Ele pega a Península Arábica e espalha para toda essa região aqui e chega até mesmo a ocupar a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. Uau! Então isso foi um grande elemento de conquista do que a gente chama de povos árabes. E o que são esses povos árabes? Pois bem, eles são oriundos das tribos do deserto aqui da Península Arábica. Bom, depois de um tempo a gente tem as cruzadas, e que são justamente os cristãos tentando dominar a área que a gente está falando aqui, a área que compreende também a Síria. E repara uma coisa, até agora a gente não viu a Síria no mapa. A Síria ainda não existe. Sabe como que ela passa a existir? Pois bem, após as conquistas árabes, nós temos um pessoal que vem aqui da Ásia Central, que são os turcos. Os turcos não são árabes, pois é. E os turcos, eles vêm e dominam também a região. Estou riscando por cima, mas eu vou reforçar aqui para a gente ver. Dominam também a região. Isso é muito importante, porque eles dão origem ao Império Otomano. O Império Otomano dura muito tempo, 600 anos. Ele termina durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele faz uma escolha errada. Ele escolhe entrar na guerra do lado da Alemanha, e a gente sabe que a Alemanha foi derrotada, ainda que não tenha sido invadida, na Primeira Guerra Mundial. Quem estava lutando contra a Alemanha? Dois amigos aqui, a França e o Reino Unido. E, gente, o que acontece? Eles precisam derrotar o Império Otomano. Só que o Império Otomano não é um império... Bom, eu ia falar que ele não é tão fraco. Na época, ele era chamado de o homem doente da Europa. Mas, mesmo sendo o homem doente da Europa, ele não era um império tão fraco assim e tal. Eles precisavam derrubá-lo por dentro. Nisso, eles fizeram um acordo com os povos árabes que viviam sob o jugo do Império Otomano. Se vocês nos ajudarem, é claro, a destruir o Império Otomano, nós vamos
ajudá-los, lhes dando a Grande Arábia. O que é a Grande Arábia? Não, vamos voltar aqui para o mapa. Vamos voltar aqui para o mapa. Olha, a Grande Arábia seria um grande país árabe compreendendo essa região aqui, ó. Um grande país árabe compreendendo toda essa região aqui. E era um sonho para esses povos, porque isso iria lhes dar uma grande unidade, iria lhes livrar do jugo otomano, porém, eles não cumpriram a promessa. Eles fizeram um acordo ultra secreto, que ficou conhecido como Sykes-Picot. E o que era o Sykes-Picot? Bom, se a gente for brincar com a palavra, eles picaram a Grande Arábia e dividiram em pequenos territórios. Aí sim a Síria aparece no mapa. Vamos ver? Então, Síria, aqui nós temos Jordânia, Palestina, nós temos o Iraque, a Arábia Saudita. Então esses países eles aparecem no mapa nesse momento. Aqui fica sob controle do Império Britânico. Aqui a Jordânia também, Palestina também. E olha só, a Síria, a Síria fica com Le France. Terminou a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, muito bem. O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Citei a Primeira Guerra Mundial é porque teve a Segunda. Começa a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, nós temos o processo de descolonização, que não afeta somente a Ásia, não afeta somente o Oriente Médio, mas afeta a África também. O processo de descolonização manda embora os colonizadores ingleses e franceses. Olha só que interessante. A Síria passa a tomar conta dela mesma só agora. Só depois da Segunda Guerra Mundial. Só que, ao ir embora, os europeus criam um novo Estado na região, o Estado de Israel, devido ao contexto dos horrores provocados pelo Holocausto e também por aquele local ter origem à comunidade judaica. Afinal, a expulsão dos judeus da região da Palestina ocorreu quando? Com o nazismo? Não. Ocorreu muito antes. Ocorreu quando eles fizeram uma revolta lá na época do Império Romano, na Antiguidade. Eles passaram todos os outros períodos espalhados pela Europa, principalmente, depois eles até chegaram nas Américas, mas eles sofriam perseguição desde muito tempo. Então, quando isso culmina com o Holocausto, é criado o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel ele acaba tendo alguma proximidade com os países ocidentais. E isso traz alguns problemas com os países árabes, o que torna essa região uma bomba relógio. Uma bomba relógio até os dias de hoje. Pois bem, terminada esse contexto aqui envolvendo o Estado de Israel, os países árabes até acabam invadindo Israel, incluindo Síria, incluindo o Iraque, incluindo o Egito. Eles acabam sendo derrotados na Guerra dos 6 Dias, mas, passado um tempo, vamos chegar até a Síria. A Síria, ela conquista a independência, mas infelizmente ela não é um país estável. Ela está numa situação que envolve golpes de Estado, que envolve tentativas de dar um golpe no golpe de Estado e o país acaba não tendo muita estabilidade. Acontece que eles acabam assumindo uma ideologia chamada Baas. O que é o Baas? O Baas envolve a ideia de criar uma grande nação árabe. Essa nação árabe, ela traz elementos como o nacionalismo, mas tem um elemento de suma importância aqui. Ela é laica. E o que é laico? Quando a gente pensa, por exemplo, no Afeganistão atual, quem controla o Afeganistão atual é o Talibã.
o Talibã estabelece um regime político ligado à questão da Sharia, que seria uma interpretação das leis islâmicas que faz com que o Estado e a religião se tornem uma coisa só. A lei do Estado é a mesma lei da religião. Um país laico vai ter uma religião que não está ligada às leis do Estado. Você vai poder professar diferentes religiões. No caso, por exemplo, do Afeganistão atual, você deve professar a mesma religião, que é a religião do Estado, certo? Então, pode ter ficado uma dúvida aí com você. Árabes. Árabes são muçulmanos? Será que é sinônimo? 90% da população árabe é realmente muçulmana. Mas um árabe, ele pode ser cristão. Um árabe, ele pode professar outra religião. E às vezes acontece o seguinte, o árabe também é uma língua. São faladas cerca de 20 línguas no Oriente Médio. São muitas línguas. Então, vamos voltar para o mapa. Eu queria fazer uma observação aqui para vocês. Por exemplo, o Irã. O Irã é esse país aqui, ele entra bastante no noticiário. O Irã é um país árabe? Não, o Irã é persa. Então, reparem que existe uma grande riqueza cultural aqui, não existem só árabes vivendo nessa região. Vocês sabem que, por exemplo, a Igreja Católica, ela é dividida em duas grandes principais vertentes. O católico romano e o católico ortodoxo, que está mais relacionado ao leste europeu. Nós temos também a religião cristã, ela tem a denominação católica, mas ela é dividida em várias outras denominações que recebem a alcunha de evangélicos, ou protestantes, ou pentecostais. E existem diferentes versões do cristianismo. O Islã também tem suas diferenças. As duas principais são os sunitas e os xiitas. Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia que os xiitas são radicais e os sunitas não. Mas isso é uma coisa curiosa que acontece só aqui no Brasil. Em outros países não existe esse xiita como sinônimo de radical. E não necessariamente está relacionado somente à religião. Uma pessoa pode ser fã xiita de Harry Potter, por exemplo. E qual a diferença entre as duas? Os sunitas, eles estão relacionados com a Sunna, que envolve uma interpretação do Islã. Os xiitas, eles estão relacionados com a sucessão de Maomé. E aí entra um fator muito importante para a gente entender uma questão do Oriente Médio. Alguns países têm as suas diferenças, seus conflitos, muito relacionados à questão da religião. Por exemplo, o Irã é um país xiita. A Arábia Saudita é um país sunita. Então, esses países têm algum nível de conflito. Na Síria acontece algo bastante curioso. A partir dos anos 70, nós temos a subida do Hafiz al-Assad, que se você já leu alguma coisa sobre a guerra da Síria, você vai perceber que al-Assad é o nome do atual governante. E como começou essa situação? A gente vai ter que voltar lá nos anos 70, mas a gente só vai fazer isso durante a interação. Então, continua com a gente que a gente já volta.